E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo de Lenda dos Cinco Anéis, quinta edição. E hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a batalha em massa. Lembrando que a gente tá fazendo um conjunto de vídeos, o primeiro ali, a gente teve vários, né? Mas no total serão vídeos sobre batalha em massa, intriga, duelo e escaramuça. Cada um sendo o tipo de combate do Lenda dos Cinco Anéis, quinta edição. Confiram aí embaixo que a gente tem a playlist com várias informações. Então, no vídeo de hoje, nós iremos da página 274 até a 200 e... Deixa eu só puxar aqui o final. 280, tá? 274 até a página 280. E a gente vai falar sobre a Batalha em Massa, que é a Batalha de Exércitos. Eu tenho uma one-shot chamada Mar de Corpos e Crisântemo de Aço, que conta como que funciona a Batalha em Massa. Porém, vale adiantar que houve vários erros durante aquela narrativa. Então, tem vários concertos na tela. Ela tá lá na minha aba de live, mas ela não foi feita ao vivo, ela foi gravada e depois postada na aba de live, então confiram lá no canal. Mas vários erros serão consertados, aparece na tela o que eu errei e tudo mais, tá? E aí, bem importante que parte do meu erro foi porque eu tentei resumir as coisas e acabei me dando mal. Algumas coisas eu acabei esquecendo durante o resumo de colocar. Então, hoje eu vou tentar passar para vocês, ok? Da uma maneira didática toda a mecânica de batalha em massa, mas eu recomendo, é claro, você dar uma leitura no livro, principalmente nessas partes que eu vou falar para vocês, ó. Aqui deem uma procurada no livro para vocês verem completo, porque o resumo que tá aqui na tela não vai te dar toda a ideia de como que funciona, ok? E lembrando também que existe o Fields of Victories, eu acho que é esse, é o nome de uma das DLCs de Lendas Anéis, um dos suplementos. Ele ainda não tem em português, mas possivelmente um dia virá, esteja no meu servidor de Lendas Anéis Brasil aí na descrição para poder sempre estar informado desses lançamentos. Então se um dia ele vier, ok, mas ele ainda não veio e eu sei que ele tem melhorias para batalha em massa, trazendo regras de movimentação e coisas do tipo. E até uma avaliação inicial sobre Batalha em Massa, eu não gostei da quinta edição como foi feito Batalha em Massa. A quarta edição, para mim, é mais legal. Porém, três players que participaram do Mar de Corvos, para mim, dois discordam da minha opinião e gostaram mais de Batalha em Massa da quinta edição. Eles só acham que precisa ter mais uma incorporação ali, que talvez o Fires of Victories tragam pra gente, ok? Então, vamos lá, seguindo. Batalha em Massa. Batalha em massa, ele é focado, então, majoritariamente nessas batalhas de exércitos. Então, pense em muitas pessoas durante essa cena. Você não pode fazer isso com, é 10 contra 10. Talvez caiba, mas a gente quer algo imenso, ok? Uma batalha castelos e coisas do tipo, ok? Lembrando, batalha em massa, você vai usar em certas situações. Se, por exemplo, você não quer dar um destaque grande pro seu player, faça uma escaramuça no meio da batalha em massa. O que seria escaramuça, né? Vai ter um vídeo explicando sobre, mas é um confronto de por volta ali de 5, 10 pessoas, um quebra-pau. Então você pega o seu grupo de jogadores e ao invés de colocar eles como líderes de um pedaço do exército, comandantes executando função com vários e centenas ou dezenas de membros, você pode pegar e juntar os cinco e falar, ó, vocês estão juntos no meio de uma formação de soldados e bota eles para brigar contra alguns inimigos que venham no meio da guerra. Então, ou coloca eles um pouco mais afastado, como pessoas que estão tentando flanquear o oponente, ou algo do tipo. Você também não precisa sempre recorrer à batalha em massa, não, tá? Se tem guerra de exército, você pensa o seguinte: seus players vão ter destaque como comandante? Se sim, ok. Se não, não há a pena você fazer isso. Então, vamos lá. Eu utilizei a palavra comandante, mas ignora para você não se confundir, tá? Em si, o que são exércitos? Os exércitos, eles têm ali essa formação de pessoas e eles são liderados por um comandante, ok? O comandante normalmente vai ser a pessoa de status mais alto. Você escolhe na fase 1, durante a iniciativa, quem que vai ser. Normalmente o seu mestre vai falar quem é e normalmente, na maioria das vezes, vai ser um NPC, tá bom? Pode ser que seja um jogador, mas na maioria das vezes será um NPC. E aí ele fala aqui, ó, se o comandante morrer, você sofre 10 pontos de pânico, tá? Já já eu explico o que são os pontos de pânico. Ah, e o pessoa com um status mais alto assume no lugar dele. Já tem um vídeo explicando o que é status, mas é praticamente hierarquia social, então quem é mais forte. E aí a gente tem o papel, digamos assim, dois jogadores. Existem os líderes de cortes. As cortes são um grupo
de soldados, ok? Então não é o exército inteiro. O exército possui várias cortes. Então pensa, o exército é um todo, as cortes são os individuais desse exército, grupos, no caso, grupos individuais desse exército. E normalmente você vai colocar ele para ser liderado por players, tá? Na minha campanha, por exemplo, eu botei 3 players para usar, né? Na minha one shot. Cada um dos players tem uma corte, então cada um deles é líder de uma quantidade de pessoas. No meu caso eram 20 pessoas cada um, então cada um deles era dono de 20 pessoas ali, tá? Mas lógico, pode ser muito mais e até a recomendação é que seja mais pessoas mesmo. E normalmente eles são decididos ali na iniciativa. O mestre também pode botar NPCs, ok? Lembrando que uma corte ele pode ser destruído. Depois eu vou explicar mais pra frente, mas eu gosto de botar essas diquinhas aqui no lado só para orientar vocês. Mas eu não vou explicar o que é a aniquilação de corte. Mas saibam que um grupo inteiro pode morrer. Pode ser que no meio do combate você tenha 5 cortes, né? 5 grupos de pessoas e uma seja aniquilada durante o processo. Mas isso é algo mais além. Você não precisa se preocupar com isso agora, tá? Então, seguindo aqui, nós vamos para os líderes e as ações, né? Lembrando, líder é o líder da corte. Então, como começa? Determinação de corte. Em cada rodada de uma batalha em massa, cada líder escolhe uma ação e comanda sua corte. As cortes não sofrem baixas diretamente. Eu já vou explicar o que é, mas assim, uma corte não sofre dano, tá? Simplificando pra vocês. Ninguém pode falar tipo assim, eu vou lá e causo 50 de dano na corte do Rafael, ok? E a corte do Marcos, então, tá zerada, não tomou dano nenhum. Não, não é assim que a gente fala. A gente fala que o exército tomou dano, tá? O exército como inteiro, independente de que se o meu ataque foi contra um local com 20 pessoas e eu dei dano suficiente para matar 50 pessoas. Não, você deu dano ao exército como inteiro. Narrativamente, você pode falar que eles avassalaram aquela corte e avançaram em outra, ou que metade do ataque pegou em outra corte, sem problema nenhum. Você não precisa, narrativamente falando, você controla ali a situação. Então, já eu vou citar exatamente como funciona cada um dos rounds, já eu explico para vocês, mas temos as cortes e eles podem sofrer o seguinte: cortes podem ser influenciadas por terreno, tudo que cause dano a eles causa desgaste. E o exército ele tem 2 atributos, tá? Lembra que eu falei sobre pânico? Vamos lá. Nós temos o atributo físico, que seria a potência, que é a capacidade do exército de resistir a perdas sem perder funcionalidade, ok? É algo similar ao que é a fadiga para os personagens, então o desgaste seria a fadiga. E ao que eu entendi lendo, desgaste também pode ser trazido no livro com a palavra baixa, tá? Então quando ele fala assim, quando você causa baixa, quando você causa desgaste ao oponente, talvez seja um erro meu, talvez seja um erro de tradução, mas o livro vai trazer a palavra baixas algumas vezes aqui, ó, baixas, ok? Deixa eu puxar aqui para vocês, ó, baixas, ele fala baixas, mas o que seria baixas, meu amigo? Ao que eu entendi é desgaste, tá? Você vai indo aqui, ó, várias vezes ele vai falar a palavra baixas quando se refere a tudo, as coisas, né? E ele bota baixas maiúsculo ali, né? Dando a entender que é algo mais importante. Então, o que eu entendi é que baixas são desgastes, tá? Então, talvez eu esteja errado, mas já eu vou falar para vocês mais para frente que tem coisas como isso aqui, ó. A corte sofre 3 ou menos baixas, o exército acumula 1 ponto de impulso. Então, ao que eu entendi, baixa é desgaste, tá, gente? Também, ok? Não sei por que a tradução às vezes chama desgaste e às vezes chama de baixas, ok? Então, pode até considerar desgaste barra baixas, ok? E nós temos a disciplina, que reflete ao estado psicológico, ok? E ela é reduzida através do pânico, né? Reduzida não, no caso, o pânico afeta diretamente ela. Então, praticamente, vamos falar que o meu exército, ele tem 10 de potência, ok? Então, ele tem 10 de potência e eu tenho 10 de disciplina. Aí, o oponente faz algo que me causa 5 de pânico. Eu anoto 5 de pânico. Eu anoto o 5 de desgaste, se ele der desgaste ou baixa, né? Vamos falar que ele deu 3 de desgaste, ok? Se o meu pânico passa a minha disciplina, dá problema pra mim, né? Praticamente eu me ferrei. E se a minha potência é passada pelo meu desgaste, também dá problema pra você, ok? Então,
tente sempre controlar o seu grupo para que ele não perca em questão de potência nem de disciplina da desgaste baixa ou do pânico, ok? Capacidade do exército. Existem exércitos com capacidades especiais. Depois eu vou trazer para vocês o exemplo dos exércitos. E aí eles têm umas habilidades especiais aqui que eles podem utilizar, ok? Então, existem algumas coisinhas extras para cada exército. Nós temos a fortificação. Eu não vou ler exatamente sobre ela para vocês, mas é só para lembrar para vocês que ela existe. Fortificações é uma mecânica bem interessante que reduz ali o desgaste sofrido e que tem um valor de dificuldade que depois vocês vão entender para que funciona. Mas no geral, ele reduz o dano que você sofre. Então, quando você for sofrer dano, você vai falar, beleza, eu vou reduzir. Ah, o que é dano? Dano, toda vez que eu me referir a dano falando de batalha em massa, é desgaste ou baixas, tá, gente? Não vamos nos confundir. Objetivo estratégico. No início de cada rodada, o comandante, ok? Que normalmente será um NPC selecionado pelo mestre, tá, gente? Ele escolhe um objetivo. Ah, qual é esse objetivo? Já já eu trago os exemplos do livro, mas você, como mestre, está apto para criar novos, ok? E para completar esse objetivo, os personagens precisam completar impulso. O que é impulso, gente? Ó, pense aqui num mestre fala assim: ah, vocês precisam de 3 pontos de impulso para completar essa missão. Eu gosto de marcar assim. Eu pego essas bolinhas branquinhas aqui, tá, gente? Esse local aqui. E eu marco aqui, ó. 1, 2, 3. Eu boto num lugar para os players poderem riscar com X, né? Por isso que tem ali o X embaixo, tá, gente? Então, o impulso é isso. São quantidade de vezes que ele tem que realizar um objetivo em específico. Ah, mas quanto que impulso eu ganho? Depende da situação. Já já eu vou te dar os exemplos, tá bom, gente? Mas se o mestre falar, ah, são 3 pontos de impulso, você vai ter que marcar 3 impulsos para o seu mestre, se ele te pediu isto, ok? E aí, nós, continuando, né? Nós temos esse objetivo a ser cumprido e você precisa cumprir ele em uma rodada. Caso você não cumpra ele em uma rodada, o seu comandante pode escolher o mesmo objetivo novamente. E aí, pegando até o exemplo aqui para baixo, vamos falar que você precisava de 3 impulsos, vocês conseguiram 2 impulsos. Se o comandante escolher novamente o mesmo objetivo, você agora continua do jeito que estava. Você precisa de 3 e você já tem 2 impulsos marcados. Mas caso o comandante escolha outra coisa, escolha fazer outra ação, o progresso é perdido, tá? Então, ele precisa na próxima rodada escolher ele de novo. Se ele não escolher, é perdido. E se ele quiser manter para outra rodada, aí ele já não pode mais. Então, você tem no máximo 2 rodadas para resolver seu problema. Na minha interpretação, pode ser que seja infinita, tá? E aí, se você conseguir cumprir, vamos falar, ah, 3, ok? Conseguir cumprir o objetivo. Eu não posso escolher esse objetivo mais uma vez por 3 rodadas. Então vamos falar que o foco do seu comandante foi: vocês vão invadir a fortaleza tal. Fortaleza não, fortaleza é meio ruim para esse exemplo. Deixa eu pensar o que poderia ser. Vou até puxar para os exemplos, mas sem citar eles para vocês. Pronto. Vocês vão enganar o inimigo, fazer um atrair inimigo. Então vocês vão enganar o inimigo por uma armadilha. Se vocês foram lá e concluíram a missão, vocês não podem escolher atrair inimigo mais uma vez por 3 rodadas. Vocês não podem fazer, porque é uma forma de equilibrar o jogo, tá? A recompensa é que toda vez que você... a equipe que concluir esse objetivo estratégico ganha 3 pontos de glória, ok? Então, muito útil para quem quiser crescer na mesa. Então, lembrem-se, tarefas complexas, pontos de impulso e tudo mais. Mas aí, quantos pontos de impulso eu preciso e como que eu consigo? Depende do teu exemplo estratégico. Esse resumo aqui está um pouco mal feito, tá, gente? Então eu vou abrir o livro aqui. Só que o livro eu achei que eles botaram de uma forma muito extensa, ok? E pouco objetiva. O que, para mim, como um mestre de RPG, eu acho que a leitura fica um pouco difícil, meio chatinho. Porque você tem que parar muito para interpretar o que ele quer dizer aqui. Enquanto um livro de RPG, na maioria das vezes, para mim, precisa ser bem mais direto, tá? Aí nós temos os exemplos. Atrair o inimigo. O comandante tenta atrair o inimigo para atacar em uma posição fortificada, deixando-o vulnerável a um contra-ataque.
Como alcançar? Após o líder de um exército inimigo realizar uma ação de ataque contra a corte de um aliado, de um líder aliado, no caso, lembra, líder, ou seja, normalmente vai ser um player ou um NPC de confiança e ele controla um pedaço do exército, não o exército por inteiro. Quem controla o exército inteiro é o comandante. Se essa corte sofrer 3 ou menos baixas, o exército acumula 1 ponto de impulso. Então ele aqui já explicou como que você acumula, ok? Se após um ataque ser executado contra o inimigo realizar uma ação... Não, peraí. Após o líder de um exército inimigo realizar a ação de um ataque contra a corte de um aliado, se essa corte sofrer 3 ou menos baixas, o exército acumula 1 ponto de impulso. Ou seja, é chamar a atenção. Então você vai fazer as pessoas tentarem atingir você. Então eles vão tentar lutar contra um exército, uma corte do seu exército. E se eles não conseguirem causar muito dano em você, você conseguiu atrair ele para o seu lado. Então como que você consegue ponto de impulso aqui? Apanhando, mas não apanhando muito. Você tem que perder 3 ou menos baixas, ok? Não pode passar disso. Você ganha um ponto de impulso. E aqui ele também fala que tem outras formas, né? Após o líder de um exército inimigo desafiar ou aceitar um desafio de um aliado, de um líder aliado, o exército acumula 1 ponto de impulso. Então, se você foi desafiado ou aceitar um desafio, já eu explico o que é um desafio, você ganha 1 ponto de impulso. Então, só aqui tem como você conseguir ali por rodada, se vocês tiverem 3 corte, vocês conseguem 3 pontos, 4, 5, dependendo de cada ação que cada corte fizer, tá? E já eu explico quem age em qual momento, tá? Então, quando cumprir? Então ele vai explicar quantos impulsos você precisa, tá? Você precisa acumular um número de pontos de impulso igual ou superior ao valor de vigilância do comandante inimigo. Então, do líder do exército inimigo. Então, ele já te explica aqui como e também te explica, quer dizer, como alcançar e quando você consegue cumprir, ok? E ele também te dá ali um exemplo de o que você recebe após a conclusão. Aqui, no caso, consegue dar fadiga ao exército inimigo, ok? Fadiga não, pânico. E aí nós temos várias outras, tá, gente? Capturar uma posição, cortar a cabeça, né? Que é cortar a cabeça de um líder. Desgastar o inimigo, obter a vitória, que ele só é desbloqueado, ok? Esse aqui tem uma regra especial. Você não pode usar ele no começo do combate. Normalmente ele é desbloqueado depois que você conseguir 3 desses outros objetivos serem concluídos. Mas varia de mestre para mestre. Ele pode falar 2, ele pode falar 4. Depende do combate e o quanto ele quer que dure esta batalha, tá, gente? Então, vamos passar essa parte aqui dos objetivos. Mas eu indico para vocês lerem do livro, tá? Não leiam desse resumo da minha tela, não. Eu me ferrei por causa disso na minha one shot. Mas eu também recomendo vocês tentarem criar o próprio resumo de vocês. Ou melhor, ignorem como está no livro. Ah, mas o seu conselho no meio de um vídeo explicando sobre um sistema é ignorar o livro. É porque eu, pelo menos em específico, não gostei do jeito que tá lá. E eu não vou utilizar minhas campanhas daquele jeito que eles descrevem. Porque se eu usar daquele jeito, eu não vou me sentir bem. Entendeu? Eu não vou gostar e eu sou o narrador. Então, meu plano é reformular tudo isso aqui. É reduzir algumas explicações. É deixar objetivos a serem cumpridos mais óbvios. Não que meus jogadores precisam ler 6 linhas para poder entender como que cumpre e ainda ficar com dúvida, ok? Então, meio que tipo assim, pô, quantos acúmulos inimigos você precisa? Vigilância do oponente. Pronto. Vigilância do comandante. Pronto, pronto, pronto. É essa quantidade de impulso. Como que faz? Toda vez que você der um atacar, você ganha 2. Pronto. Ok, pronto. Feito, ok, gente, tá? Pelo menos pra mim, vai ficar mais fácil, mais simples e mais gostoso pra mim. Desse jeito, pra poder jogar de uma forma que me faça feliz, né? Aliás, a gente tá jogando RPG pra quê, né? Então, vamos lá. Como que funciona a batalha? Você tem a iniciativa. A iniciativa, então, você escolhe o comandante. E aí, o comandante vai fazer um teste de iniciativa. O teste é um teste de comandar NA1, ok? E aí a gente vai ter o comandante escolhendo cada um dos líderes, normalmente players ou NPJs importantes. E aí, todos os dois comandantes, o seu e o do inimigo, vão escolher qual o objetivo estratégico deles, tá? Isso no início de cada rodada, ok?
Se indeciso, ele pode realizar um teste de estratégia contra a vigilância do comandante inimigo para obter uma informação e planejar um movimento vantajoso. Normalmente, então, aqui o mestre vai guiar ele com o que ele pode fazer. Então, cada rodada, como funciona? Cada líder realiza seu turno quando o comandante ordenar que ele haja, ok? Então, eu tenho uma corte. Você tem um pedaço do exército, tá, gente? Vocês têm uma corte. Quando que eu posso agir? Quando o teu comandante falar que você vai. É o comandante que guia, tá? Não é você. Então, não tem iniciativa própria de cada um de vocês. Cada um joga o teste. Não, é o comandante inimigo contra o nosso comandante. E aí, quem que vai agir primeiro? O comandante com a maior iniciativa escolhe um dos seus exércitos, no caso, uma de suas cortes, ok? Uma de suas cortes, para agir primeiro ou não. Ok? Caso haja empate, o comandante com menor honra age primeiro, porque ele é um desonrado, então ele vai atacar. E aí os líderes de cada exército vão se alternar. Então vamos falar que Cleitinho tirou o melhor iniciativa e Sérgio tirou a iniciativa menor, né? Maior o Cleitinho. O Cleitinho tirou uma boa iniciativa, o Sérgio menor. Então o Cleitinho vai selecionar um dos seus jogadores, ou um dos seus NPCs que controla uma corte e vai falar, pronto, vai ser o líder 1 que vai agir agora. Então o líder 1 vai fazer a sua ação, tudo mais, isso depois de já ter escolhido qual o objetivo deles. Então, qual o objetivo? Eles vão capturar uma posição, cortar a cabeça de alguém, ok. E aí depois que Cleitinho selecionou o jogador 1 para fazer a sua missão, o Sérgio vai ter que escolher um jogador dele, ou um NPC importante dele, para fazer também a sua ação. E aí depois volta pro Cleitinho, tendo que escolher mais um, depois o Sérgio, até que todos os Cortê tenham agido, tá? O que eu aconselho? Nivele os Cortê. Se o oponente tem 3 Cortê, que o seu lado tenha 3 Cortê, porque senão vai ficar difícil isso aí, tá? Então, recomendo isso. Mas se você quiser uma luta que realmente seja desequilibrada por padrão, você faz o inimigo ou o aliado ter mais Cortês. Lembre-se, vocês podem escolher posturas, ok? Como funciona a postura? Eu não vou descrever exatamente cada uma delas, mas todos os líderes podem escolher como que seu exército está se portando no exato momento. Então eles estão mais apaixonados, fervorosos, é fogo. Se eles estão mais ludibriantes, é ar. Cada um deles vai definir o anel, ok? Eu espero que nesse vídeo você já saiba como que funciona um anel, tá, gente? Mas se você tá aqui, com certeza você já conhece o que é um anel. Vocês podem só utilizar testes utilizando o anel que você está na postura. Então, se eu escolhi água, eu só posso usar o anel de água para fazer meus testes, ok? Lembre-se, gente, sempre disso. E ele também tem um efeito adicional aqui. Então, por exemplo, fogo, você consegue pegar os símbolos de conflito. E se você teve sucesso no seu teste, os símbolos de conflito também se tornam... dos dados mantidos também se tornam sucessos adicionais, tá? Então, você tem as posturas pro seu turno, pro seu time. Você sempre escolhe no começo do seu turno, então cada corte vai escolher no começo, o líder vai escolher, e vocês podem escolher uma só. Logicamente, você não pode ficar com fogo e água ao mesmo tempo, você escolhe uma só. E aí nós temos as ações. A cada corte pode fazer uma ação. Nós temos a assaltar, que é normalmente a invadir o exército inimigo e tentar descer o cacete. Reagrupar, que é quando você tá meio mal das pernas e decide curar um pouquinho da sua vida. Nós temos o reforçar, que é quando você decide fazer as tropas ficarem prontas para um possível ataque. E nós temos desafiar, que eu botei aqui a seguir, porque desafiar possui uma imensidão de explicações que estão, em sua maioria, na página de duelos, tá? Então você vai acabar tendo que, para ler como que funciona essa parte do livro, né, que é o desafio, você vai precisar vir aqui no livro e subir até a parte do duelos para poder ler lá um pouquinho de como que funciona. É bem mais para cima do livro que eu vou lembrar. Pronto, aqui, gente. Duelo, ele explica aqui como que funciona o duelo. E aí aqui embaixo tem um desafio. Não, é uma escaramuça, lembrei, tá? Aqui em escaramuça, gente. Pronto, escaramuça aqui. Página 263, tá? Então elas explicam aqui como funciona o confronto. Mas resumindo para vocês, então, para que vocês possam ficar atentos.
Você tem, então, a sua ação desafio, onde você vai desafiar, você era um líder, você desafia um outro líder de outra corte, de uma corte inimiga, e aí ele pode aceitar ou recusar. Se ele aceitar, no final de todas as rodadas, quando de toda a rodada, quando todo mundo já tiver agido, no final dela, você e ele vão se acertar com um ataque, cada um de vocês vai brigar, ok? Dando um golpe contra cada um. E tem algumas regrinhas, como o duelo de olhares, que é quando todo mundo toma um conflito adicional. Mas eu não vou ler cada uma dessas partes, por quê? Porque isso tá no vídeo, principalmente ali no vídeo do escaramuça e no vídeo do duelo, onde eu explico um pouquinho mais sobre o golpe final, por exemplo, que também é utilizado dentro da mecânica de confrontos. E é o que eu falei pra vocês, eu acho este livro mal organizado, gente. Eu estou no meio de combate em massa e o livro me faz voltar para a página de pro meio da página de escaramuça para poder fazer um confronto. E além disso, eu ainda tenho que acabar consultando ali um pouquinho de como que funciona a regra de duelo, porque a gente tem o duelo de olhares que não é totalmente descrito aqui no confronto. Ele só fala a página aqui, ó. Vá para a página 259. Então você tem que vir de batalha em massa para subir para escaramuça para subir para o duelo. E eu acho o livro mal organizado, tá? Eu acho que ele não tem uma boa organização. E eu, pelo menos, se continuar usando a quinta edição daqui pra frente, nas minhas próximas mesas, eu não vou seguir todo o livro, tá, gente? E aconselho vocês não seguirem regras que vocês não gostem. Então, até botei aqui a parte do golpe final, como funciona também resumido, mas também tá aqui do ladinho. Mas, em resumo, você consegue ali dar um ataque contra o oponente, onde você causa o dobro da letalidade da sua arma. Tem um vídeo explicando como funciona a letalidade e tudo mais. Como que funciona o fim de uma batalha em massa? Temos três formas de terminar uma batalha em massa. A primeira é, se você tiver mais baixas do que a potência do inimigo, ou seja, você deu mais desgaste no oponente do que a potência dele, todos os lacaios desse NPJ morrerão ou receberão um golpe crítico de gravidade 12. Então, alguns deles podem acabar até morrendo. Então você causa esse golpe, então todo mundo ficou ferrado, ok? Então todas as pessoas do exército inimigo, não só do líder, né? Todo o exército, todo o comandante e tudo mais. Desmoralização. Se o pânico acumulado passar da disciplina, o exército todo vai fugir, ok? Eles vão ficar ali meio que com medo, vão correr desesperados e vão fugir ali da batalha. Eu acho que não tem alguma explicação aqui no livro que fale algum efeito mecânico em si que você sofra por isso. Deixa eu puxar aqui rapidão, mas creio que não. Realmente eles também não dão nada mecânico aqui, tá? Mas a critério do mestre você pode perder perca de honra e coisas do tipo pelo ato da fuga, ok? E nós temos a vitória ou a derrota em si por estratégia. Então, quando você vem aqui, lembram que eu falei dos objetivos, tem um objetivo chamado obter a vitória. Se você consegue ele, você derrota o time inimigo. A duração, ok? Ele aqui vai explicar que normalmente ali você não vai passar mais de 6 rodadas num combate em massa, o que já equivale a um dia completo. Então, 6 rodadas é um dia completo, são muitas horas passadas dentro da gameplay. Então, normalmente você não vai superar 6, a não ser se você quiser que uma batalha dure mais de que um dia e coisas do tipo. Aí você pode fazer uma batalha super extensa, ok? Mas talvez, tenham cuidado, pode ser que se torne cansativo para os jogadores. Então, tente fazer aquela coisa que eu disse. Nem sempre batalha em massa, às vezes você pode botar uma escaramuça, uma situação menor dentro do campo de guerra. E aí, como eu falei dos exércitos, cada exército tem uma potência, então o livro nos traz 4 exemplos de exércitos, cada um com sua potência, com sua disciplina e cada um com a habilidade, ou seja, a característica especial do exército. Então eles têm uma habilidade especial que pode ser utilizada, ok? Então o exército de elite samurai, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habilidades especiais. Então você tem todas elas para poder utilizar. Na verdade não é 6, tá? Confundi, né? São duas. Ele tem o veteranos duros e o treinamento de elite. E aí você tem uma desses seguintes aqui, ou até mais.
dependendo da situação. Que é se vocês têm arqueiros, cavalaria especializada, tudo mais, especialistas em cerco, infantaria, místicos e tudo mais. Me parece ser muito legal, tá? O Batalha em Massa. Eu só acho que, para mim, eu vou resumir muita coisa para quando eu for utilizar uma campanha oficial, ok? Que eu queira fazer. Mas no Mar de Corpos eu usei a regra como estava, mesmo cometendo várias falhas. Então é isso. Ficamos aqui, meia hora de vídeo já. O que foi com vocês foi o Lucionador e fui.